amados, durante os últimos meses, para ser mais exato, maio, junho, julho, nós tivemos aqui a alegria de expor os 10 mandamentos, essa parte tão importante da Escritura, que é bem conhecida de todos nós. Os primeiros 5 sermões falaram a respeito dos mandamentos da primeira tábua, que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Quais foram esses sermões? As boas novas da lei, sobre a introdução, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Adoração exclusiva sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. A adoração como Deus deseja, não farás para ti imagem esculpida. Acima de todo nome, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia, sobre o quarto mandamento. Lembra do dia do Senhor para o santificar. Esses foram então os sermões que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E então os 6 sermões seguintes falaram a respeito dos mandamentos que orientam o nosso relacionamento com o próximo. Quais foram esses sermões? Honra os teus pais, sobre o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra. Proteção à vida, sobre o 6º mandamento, não matarás. Proteção à família, sobre o 7º mandamento, não adulterarás. Tesouros no céu, sobre o 8º mandamento, não furtarás. Sempre a verdade, sobre o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E na semana passada, o último sermão, guarde teu coração, sobre o 10º mandamento, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Bom, mas essa altura do campeonato, tendo nós falado já sobre os 10 mandamentos, é possível que você questione a necessidade do sermão de hoje. Para que mais um sermão se a gente já falou de todos os 10 mandamentos? Será que, tendo dito tanta coisa, ainda é necessário dizer algo? Sim. Eu digo para vocês que resta dizer uma só palavra agora. Mas eu vou precisar de mais do que uma palavra para poder explicar isso para vocês. Então tenha um pouquinho de paciência para a gente entender aqui o porquê que o sermão de hoje é a lei em uma só palavra. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22, e nós vamos ler do versículo 34 até o versículo 40. Ouçamos a palavra do Senhor. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se, e um deles, doutor da lei, interrogou para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. O contexto dessa passagem, irmãos, é a última semana da vida terrena de Jesus, que, conforme ele havia predito, seria em Jerusalém, o palco da crucificação. Naquela semana, no domingo, Jesus entrou em Jerusalém, é o que nós chamamos normalmente de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Só que o nome é triunfal e Jesus entrou montado num jumentinho. E ainda assim, as pessoas diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Esse foi o domingo,
Alguém entrou na cidade de Jerusalém e causou ali algum impacto. Então os líderes religiosos já ligaram o sinal de alerta. Peraí, tem alguém chegando em Jerusalém, está todo mundo falando que é profeta. Jesus entrou em Jerusalém. Esse foi o domingo. Quando chega a segunda-feira da última semana da vida de Jesus, Jesus entra no templo de Jerusalém. E ele percebe que aquele lugar virou uma feira. O pessoal estava comprando animais para sacrifício. Havia cambistas trocando moedas, comerciantes, clientela, toda aquela turma, aquele barulho. Era um número de ovelhas interminável. Isso se fazia no pátio dos gentios, impedindo que eles participassem também. E aí Jesus, então, indignado, ele expulsou todo mundo do templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um antro de assaltantes. Então Jesus, no domingo, ele entra em Jerusalém, é chamado por todos de profeta, as pessoas cantam Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Na segunda ele entra no templo e purifica. E aí na terça-feira, movidos pela indignação e pela inveja, os mais diversos partidos religiosos de Israel do primeiro século cercaram Jesus com diversas perguntas e discussões, por pelo menos 3 razões. A primeira, colocá-lo à prova e testar o seu conhecimento e sabedoria. O segundo objetivo desses grupos era encontrar motivos para acusar Jesus diante do Sinédrio ou diante de Roma. E em terceiro lugar, o objetivo deles era incitar os judeus ou os romanos contra Jesus para poder matá-lo. Esse era o objetivo dos grupos religiosos. E aí então começam a ser trazidas nessa terça-feira várias questões até Jesus, todos com a intenção de apanhá-lo em alguma situação que o colocasse em situação de julgamento, ou diante dos judeus ou diante dos romanos. E aí vem a primeira tentativa. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos, eles chegaram em Jesus e falaram: ei, quem é você? Com que autoridade você faz essas coisas? Você chegou aqui, entrou no templo derrubando tudo, expulsando todo mundo. Quem é você? Aí Jesus olhou para eles e disse o seguinte: olha, eu também vou fazer uma pergunta. Se vocês responderem minha pergunta, eu respondo a pergunta de vocês e digo com que autoridade eu faço essas coisas. E aí Jesus perguntou para eles: o batismo de João Batista, né? Era do céu ou era dos homens? Aí eles se reuniram primeiro e pensaram entre eles: não, peraí, se a gente falar que é do céu, ele vai dizer, então por que vocês não acreditam? Mas se nós dissermos é dos homens, a gente vai apanhar do povo, porque todo mundo considera o João Batista profeta. É a mesma coisa que você gritar vai Corinthians na torcida do São Paulo. Você vai morrer ali. Eles ficaram com medo. E aí então eles decidiram dizer para Jesus: nós não sabemos. E aí Jesus disse: então eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. 1-0 para Jesus. Primeira tentativa deles deu ruim. Então veio uma segunda tentativa. Agora vem os discípulos dos fariseus e os herodianos. E aí eles já trazem uma questão que poderia colocar Jesus em maus lençóis com Roma, né? E eles perguntam para Jesus: é correto pagar imposto, pagar tributo a César? E aí Jesus fala: alguém me traz uma moeda romana? Entregaram para ele a moeda romana. Ele falou assim: essa inscrição que está aqui é de quem? Aí o pessoal respondeu: de César. Aí Jesus falou: olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. 2-0 para Jesus. Eles não conseguiram novamente fazer com que Jesus tropeçasse e pudesse ser acusado. E aí então vem uma terceira tentativa.
E você percebe os partidos se alternando para tentar complicar a vida de Jesus. Agora vem os saduceus. Se nós estudarmos os evangelhos, a gente descobre que os saduceus não acreditavam que houvesse ressurreição de mortos, né? No futuro, que haverá uma ressurreição. E aí então, eles chegaram com a seguinte questão para Jesus: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer e não tiver filho, seu irmão se casará com a viúva e dará descendência ao irmão. É a lei do levirato, né? Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, havendo se casado, morreu. E por não ter descendência, deixou a sua mulher para o irmão. Da mesma forma, também o segundo, o terceiro e até o 7º. Depois, todos eles morreram e a mulher morreu também. E aí a pergunta deles era a seguinte: assim sendo, de qual dos 7 ela será esposa na ressurreição, visto que todos a tiveram como mulher? Aí Jesus fala: vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque no reino de Deus, as pessoas não se casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. 3-0 para Jesus. E a coisa aqui está começando a ficar feia para eles. E aí então nós chegamos no texto que nós lemos, que é a 4ª tentativa dos grupos religiosos do primeiro século de colocar Jesus numa situação complicada. E então, nessa 4ª tentativa do texto, os fariseus, que antes tinham enviado os seus discípulos, eles se reuniram em volta de Jesus, e um deles, que era doutor da lei, começa a interrogar Jesus. Olha só o primeiro versículo que nós lemos, 34 e 35. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou para colocá-lo à prova. Entende uma coisa? Quando você está jogando videogame, aqueles jogos de luta, e você está perdendo, é o momento de você usar o especial. E como Jesus estava ganhando de 3-0, os fariseus aqui, é hora de usar o especial. Chama o doutor da lei, o escriba, o cara mais gabaritado para falar a respeito da lei. Ele é um perito da lei, ele é um especialista. E geralmente os doutores da lei olhavam para Jesus com desprezo, sabe por quê? Porque para ser um doutor da lei de Israel, além de você ter que estudar a vida toda a lei de Deus, você tinha que ter pelo menos 40 anos. Só que, gente, Jesus não é um doutor da lei, pelo menos não no círculo regular que eles seguiam para se tornar doutor da lei. Jesus tem menos de 40 anos, ele estava com 33 aqui. E mesmo assim ele era chamado de mestre. Então, você consegue imaginar o que o doutor da lei pensava de Jesus? Ele não tem nem 40 anos. Então eles menosprezam Jesus de fato. E aí, por isso eu entendo que há uma ironia no começo da pergunta, quando ele diz, mestre, porque os verdadeiros doutores da lei, no sentido estrito ali do primeiro século, eram eles. Esse doutor da lei, ele é doutor da lei, mas Jesus tem 33 anos. Na visão dele, Jesus é qualquer pessoa comum. Ele está olhando para Jesus achando, eu sou especialista e ele não. Mas eu vou mandar uma pergunta agora que ele não vai ter por onde sair. Qual é o maior mandamento da lei? Essa foi a pergunta. Para você entender a complexidade dessa pergunta, é importante dizer que o sistema da lei judaica tinha 613 leis. Imagina você ter que refletir sobre 613 mandamentos para depois responder qual que é o maior. Dá um trabalho, né? Só que, para a alegria de quem responde, essas 613 leis são muito bem resumidas nos 10 mandamentos. Então agora parece que começa a fazer sentido a gente ter escolhido esse texto para encerrar a série, né? Esses 613 mandamentos são resumidos em 10 mandamentos. E talvez a reflexão aqui pudesse ser agora, qual dos 10 mandamentos é o mais importante?
E o que era interessante é que os escribas do primeiro século, eles discutiam essa questão entre si, entre os doutores da lei. Mas era muito comum os escribas usarem dois mandamentos distintos para poder fazer uma combinação e dar essa resposta. Então os escribas normalmente entre eles falavam que não havia mandamento maior do que amar a Deus e amar ao próximo. Isso é o que diziam os escribas. Só que então, sabendo Jesus que metade dos mandamentos falavam a respeito do relacionamento com Deus e metade dos mandamentos falavam do relacionamento a respeito do próximo, ele também faz a combinação que os escribas faziam. E aí então ele dá a resposta. Ele une um texto de Deuteronômio 6, 4, 5 com Levítico 19, 18 e dá a seguinte resposta. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o que os doutores da lei diziam entre si, Jesus respondeu para eles também. Sabe o que isso significa? 4-0. Ele achou que Jesus não sabia. Esse cara tem 33 anos. Ele não é doutor da lei. Vou mandar uma bem difícil. E Jesus respondeu exatamente o que os doutores da lei estavam acostumados a discutir. E, gente, de fato, uma vez que Yahvé é o único Senhor, não existe mandamento mais importante do que amá-lo acima de todas as coisas. Com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com a nossa mente e com o nosso coração. Esse é o maior mandamento que existe. É amar a Deus acima de todas as coisas. Nesse mandamento reside o sentido da vida e o fim principal de todo homem. Qualquer, glorificar a Deus e deleitar-se nele. É isso, é amar o Senhor. E enquanto o objeto do amor da nossa vida é outra coisa que não o Senhor, nós somos infelizes. A gente já viu isso na série Deuses Falsos, né? Enquanto o objeto do nosso amor, da nossa intenção, da nossa devoção, dos nossos recursos for outra coisa que não o Senhor, nós seremos infelizes. O sentido da vida está em glorificar a Deus e deleitar-se na presença dEle. É para isso que nós existimos. Entende uma coisa? Aquele que ama a Deus com integridade de mente e de coração, se preocupará em não substituí-lo por outro Deus. Aquele que ama a Deus com integridade de mente e coração, se preocupará em não usar imagens para representá-lo, porque essa pessoa entende que usar qualquer imagem de Deus é uma diminuição dele, porque ele é maior até mesmo do que o universo. Aquele que ama a Deus com integridade, ele vai se preocupar em não tomar o nome de Deus em vão. E aquele que ama a Deus com integridade, ele vai se preocupar em guardar o dia do Senhor para a adoração e para o descanso, em consagrar o primeiro dia da semana diante de Deus. É muito fácil a gente fazer declarações, eu te amo. Se você abrir sua rede social, você vai ver um monte de gente dizendo isso. Mas ninguém se contenta com uma afirmação de eu te amo que não é demonstrada através de ações. Quando o Senhor nos chama a amá-lo, Ele não está dizendo, tenha um sentimento muito forte por mim. Não, Ele está dizendo, me obedeça, faça essas coisas. É assim que se ama a Deus. E aí então, por extensão, aquele que ama ao Senhor com integridade, consequentemente amará o seu próximo, sabendo que este é a imagem e semelhança de Deus, o representante do governo de Deus na terra. Então, aquele que ama o próximo, ele não lhe dará o que não deseja para si mesmo.
Aquele que ama o próximo, assim como ele não quer ser morto por alguém, ele não mata ninguém. Como ele não quer que alguém durma com a mulher dele, ele não adultera com a mulher do outro. Como ele não quer ser roubado, ele também não furta nada de ninguém. Como ele não quer que mintam sobre ele não diz falso testemunho contra o próximo dele. E como ele não gosta que cobicem o que ele tem, ele não cobiça o que os outros têm. É a famosa regra de ouro. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha essa afirmação. A lei e os profetas, esse título, é usado para nomear todo o Antigo Testamento. E o que está sendo dito por Jesus no Sermão do Monte? Que a lei e os profetas se resumem em você fazer pelos outros aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. E o inverso também é verdadeiro. Você não fazia aos outros aquilo que você não gostaria que alguém fizesse para você. E se você for traduzir isso numa frase, é amar o seu próximo da mesma forma que você ama você, que você se ama. Eu amar o meu próximo da mesma forma que eu me amo. No mundo de hoje a gente ouve conselhos do tipo: você precisa amar a si mesmo, você tem que aprender a se amar. Não, a gente já se ama, e até demais. Na verdade, o Evangelho nos diz o contrário. Ele não diz você tem que aprender a se amar. Ele diz você já se ama. Você só tem que aprender a amar o próximo da maneira como você se ama. Por que você não atravessa a rua sem olhar para os dois lados? Porque você se ama. E você quer proteger o seu corpo de uma colisão com um carro. Segundo a Bíblia, nós nos amamos. Mas o Evangelho não diz: tenha você em alta conta e ame-se muito. O Evangelho diz: se você quiser vir após mim, negue-se. O Evangelho ele é completamente contrário ao que nós normalmente faríamos. No versículo 40, Jesus termina aqui a fala dizendo: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E então Jesus respondeu: qual é o maior mandamento da lei? O primeiro, amar a Deus acima de tudo. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. E se a gente quiser sintetizar um pouco mais, gente, se a gente resumir a lei em uma palavra só, qual palavra é essa? Nos dois grandes mandamentos tem amor. Então, para você resumir toda a lei de Deus, todos os 613 mandamentos, nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos se resumem nesses dois: amar a Deus e amar o próximo. E esses dois se resumem em um mandamento. Qual mandamento é esse? O resumo de toda a lei é uma palavra só: amor. A lei em uma só palavra é amor. O livro de Romanos, capítulo 13, do 8 ao 10, diz: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Jesus conseguiu amarrar 613 mandamentos que estavam amarrados em 10, em 2 e depois em um só. Se você quer um resumo da lei toda em um verbo só, esse verbo é amar. Mateus não registrou aqui qual foi a resposta desse doutor da lei para Jesus. Só que Marcos registrou. Olha o que diz Marcos 12, 32. O escriba lhe disse: muito bem, mestre. Ele elogiou a resposta de Jesus. E aí Jesus olha para ele, no livro de Marcos, na narrativa de Marcos, ele vai dizer: você não está tão longe do reino de Deus. E por um lado isso parece um elogio, né? O que você acha? Se eu falo para você, você não está tão longe do reino.
Fala, nossa, que elogio, eu estou pertinho do reino. Eu não vejo como um elogio. Porque por um lado parece positivo não estar longe do reino de Deus, mas por outro significa que ele ainda não tinha chegado. E a pergunta que eu quero fazer aqui, o que faltava para esse homem? Ele já tinha o entendimento da lei sobre qual era o principal mandamento, o amor. Mas eu creio que o que restava para ele era colocar esse conhecimento em prática. Até mesmo porque ele estava usando a lei aqui, que é resumida no amor, para colocar Jesus à prova com a intenção de prejudicá-lo. Quer dizer, ele é um doutor da lei no conceito, mas na prática ele está usando a lei para esmagar ou para tentar apanhar Jesus em alguma questão. Olha como Jesus, ele abala aqueles religiosos do primeiro século que estavam tentando derrubar ele, e todas as questões que eles trouxeram não eram capazes de resistir à sabedoria de Jesus. Porque eles se enganaram. Eles viram Jesus com 33 anos, gente. Mas Jesus disse em outra circunstância para os religiosos: antes que Abraão nascesse, eu sou. Jesus é antes de tudo. Jesus é antes de todos. E a narrativa de Marcos então termina dizendo: e ninguém mais ousava interrogá-lo. Acabou o jogo, 4-0. Isso significa que todos falharam miseravelmente em apanhar Jesus em alguma questão. E aqui nós chegamos àquele momento de nós inspecionarmos o nosso coração diante da lei de Deus. E depois de nós termos sido humilhados pelos 10 mandamentos, não sei se você foi ou fui, eu creio que todos nós fomos. Talvez agora você pense em ter alguma esperança. Quando nas pregações nós fomos vendo que nós quebrávamos todos os mandamentos, a gente falava, nossa, eu não posso me salvar. Mas agora o mandamento todo está resumido em uma palavra: amor. E agora, gente, será que a gente consegue? Talvez você pense, se cumprir a lei é amar, isso eu faço. Eu sou um amorzinho. Eu não faço guerra com ninguém. Eu tenho o hábito de nutrir sentimentos bons em relação às pessoas. Eu sou uma pessoa divertida e espontânea. Por onde eu passo, eu vou deixando alegria. Não, o amor eu levo. Miserável. A Bíblia diz que a gente não é um amorzinho, não. A Bíblia não diz isso a nosso respeito. O que o Evangelho nos diz? O Evangelho nos diz que no começo de tudo, Adão e Eva amavam a Deus de todo o coração, força, alma, entendimento. Sim. O mundo que Deus criou, o ser humano que Deus criou, ele amava a Deus dessa forma. Até que o pecado entrou no mundo. E quando eles comeram do fruto proibido, aqui Adão e Eva, em Gênesis 3, o coração do homem passou a ser ocupado não mais por Deus, mas por substitutos de Deus. Houve uma inversão. Nós começamos a entregar o nosso coração a qualquer outra coisa que nós considerássemos válida. Então o pecado, ele separou o homem de Deus. Mas separando o homem de Deus, ele também separou o homem do próximo. Ele separou o homem de si mesmo, porque esse homem não é. Ele agora é uma imagem de Deus, mas deformada. E ele separou o homem da natureza. Tanto que a gente está destruindo a natureza até hoje. Você já percebeu que a humanidade não se dá bem com nada? A humanidade não se dá bem com o dinheiro. A humanidade não se dá bem com a sexualidade. A humanidade não se dá bem com a vida. A humanidade não se dá bem com o próximo. Nós humanos, nós não nos damos bem com nada. É uma completa desordem. Todos os relacionamentos foram abalados pela queda. Todas essas coisas são sintomas de um coração mau. De um coração que é cheio de pecado, que é uma fábrica de pecado.
E Romanos 6:23 vai nos dizer: o salário do pecado é a morte. Isso significa não só que nós morreremos um dia, mas que nós morremos, nós nascemos mortos. Como assim? Espiritualmente a gente é morto. A gente nasce debaixo de condenação, merecendo o inferno e a separação eterna de Deus, e totalmente incapazes de amar a Deus e amar o próximo, totalmente incapazes de salvar-nos ou de fazermos qualquer coisa por nós mesmos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos enviou uma só palavra. Hoje nós estamos resumindo a lei em uma palavra. E Jesus, Ele é a palavra que Deus nos enviou. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem a palavra nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é uma grande mensagem do amor de Deus aos seus eleitos, que Ele enviou a nós. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Ele teve um coração que sempre amou o Pai, com todas as faculdades dele, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Jesus sempre amou o Pai da forma mais perfeita possível, e perfeita a ponto de entregar-se à cruz por nós. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E depois, em outro momento, Jesus vai dizer: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quer dizer, o padrão que nós somos chamados a reproduzir é simplesmente o maior amor que existe. Quando Deus nos enviou uma só palavra, a palavra encarnada, Cristo, o próprio amor visitou a terra. Porque a Bíblia vai dizer depois que Deus é amor. Amor não é Deus. O amor não define tudo que Deus é, mas Deus é amor. E através da pregação da palavra hoje, o Senhor tem dado um coração regenerado aos eleitos, um coração capaz de se arrepender e crer na obra de Cristo para a salvação. O que Deus está fazendo aqui? Ele está reconciliando consigo aqueles homens que se separaram de Deus. Lembra que eu falei que o pecado separou o homem de Deus, do próximo, de si mesmo, da natureza? A obra de Cristo vem para reconciliar tudo com Deus. E aí então o Espírito passa a habitar em nós. E é aqui o que a gente precisa entender. Nós não somos capazes de cumprir a lei. No entanto, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, quando Ele nos dá um novo coração, esse Espírito vai gradualmente agora nos capacitando a amar a Deus e ao próximo. E essa evidência da salvação precisa aparecer na minha e na sua vida. A palavra que o Senhor tem para nós hoje é essa. O Espírito nos capacita a amar. Não é a nossa força, é o Espírito que habita em nós. Porque sem esse Espírito, a gente é só escuridão, a gente é só perdição, a gente é só um vazio, a gente é só guerra, a gente é só imoralidade, a gente é só matança. É esse Espírito que dá um novo coração, um coração de carne capaz de obedecer a Deus, é Ele que faz. Tanto que 1 João 4, 7 e 8 diz:
Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E porque Deus é amor, é exatamente o motivo pelo qual a lei de Deus é resumida no amor. Então, amados, eu quero caminhar para o final aqui, chamando você. Voltemos para a lei moral de Deus que revela o seu santo caráter, para sermos santificados nele, até nós morrermos ou Cristo voltar. É isso que nós precisamos fazer. Amemos a Deus acima de todas as coisas, e amemos o próximo como a nós mesmos. Eu quero fazer 2 alertas antes de encerrar o sermão. Em primeiro lugar, cuidado com o legalismo. Fernando Angelim, ele define o legalismo da seguinte forma: os legalistas procuram encontrar sua própria salvação por meio das suas obras e sua obediência pessoal à lei. Além disso, eles costumam acrescentar e anexar diversos mandamentos à lei de Deus. Você pode se tornar um perito da lei de Deus. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. E talvez você não esteja até tão longe do reino de Deus. Mas não estar tão longe significa não fazer parte dele. Você pode conhecer muito bem a Bíblia e não ser salvo. Percebe esse doutor da lei diante de Jesus? Esse escriba, ele estava usando o conhecimento da lei contra a própria lei, contra o próximo, contra o amor, contra o resumo de toda a lei, para fazer Jesus tropeçar. O amor que resume a lei, ele não é só palavras, ele não é de sentimentos, ele é de ação. Então esse homem, esse perito da lei, ele demonstrou muito conhecimento teórico, mas ele não vivia aquilo. Da mesma forma, a gente pode acabar usando a lei de Deus hoje de forma legalista, contra o nosso próximo, portanto contra o amor e portanto contra a lei, numa lógica baseada em obras. Se eu começo a medir as pessoas pelo que eu faço ou deixo de fazer, pelo que eu acho que eu sou e os outros não são, isso é legalismo. Isso é perdição pura. Mas não se esqueça que a lei moral, ela é para santificação, ela não é para justificação. Esse é o primeiro alerta, cuidado com o legalismo. E segundo alerta, tome cuidado com o antinomismo. Fernando Angelim diz: esse outro extremo despreza a observação da lei moral para a vida cristã, por entender que não estamos debaixo da lei, sim da graça. Logo, não há um código de conduta objetivo para a vida cristã. Cuidado para não pegar essa lei em uma só palavra, o amor, e esquecer dos mandamentos que essa palavra resume. Achando, eu sou uma pessoa sociável, eu sou uma pessoa agradável, então eu estou cumprindo a lei. Não, mas tudo que essa lei resume continua revelando o caráter de Deus para nós, então nós não podemos ignorar. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando: mas a gente tem que acolher o pobre, a gente tem que fazer o bem, enquanto essa pessoa dormia com a namorada. Não faz o menor sentido. Quer dizer, em nome do amor, ele dizia: não, a gente tem que praticar o amor. Mas ele deixava de lado a lei moral de Deus. Esse é o antinomismo. Isso é o que a pregação da hipergraça está fazendo. Deus te aceita, então viva do jeito que você quiser, Deus te aceita. Isso aí é a mensagem do inferno, que leva pessoas anestesiadas para o inferno, achando que foram salvas. Tanto o legalismo quanto o antinomismo são duas formas de perdição. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer hoje? Amar e obedecer. Senão a gente cai ou no legalismo ou a gente cai no antinomismo. Mas o chamado de Deus para nós hoje, através desse fechamento da série, é: amem. Amem. Amem a Deus e amem o próximo. É isso.
Bom, eu acho que eu já usei muitas palavras para falar de uma só palavra, né? Então eu quero encerrar o sermão e encerrar a série, colocando uma música do HCC, número 363, está no computador. Você coloca para mim, Diogo, por favor. E eu queria pedir a você, a música é bem curtinha, que você preste atenção nas palavras dessa música. E a minha oração é para que eu e você façamos do conteúdo dessa música também a nossa oração. Não dá para a gente olhar para esse mandamento de forma monótona. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o vosso entendimento. Mesmo que você não tenha ouvido nenhum sermão da série dos 10 mandamentos, entenda uma coisa. 613, 10, 2 ou 1, Deus quer uma coisa só. Ele quer ser o primeiro de tudo em nossas vidas. Ele quer que nada esteja acima dele.